faz. Não é fácil pros solteiros. Não vai ser fácil pros solteiros vendo esse vídeo. Overall. Overall da Men's Physique. Que categoria. Meus amigos, deu o que falar. E vamos falar. Então, começando aí pelo campeão, a gente vê que o Thiago. O Thiago levou essa categoria, pra surpresa de todos. Porque... Minha não, tá, Thiago, a gente ainda é amigo. Pra 90% das pessoas que a gente conversou nesse campeonato, tava todo mundo assim, tipo, quando desceu o Alfredo e desceu o Alisson das categorias, era entre os dois que estava a disputa overall. E pra surpresa de todo mundo, foi o Thiago que levou a categoria Men's Physique. É por isso que a gente fala que, dependendo ali da arquibancada dos árbitros, vai variar muito o resultado, né? Fisiculturismo não é, e talvez nunca vai ser, tomara que seja, um esporte que é de muito critério, onde você tem ali tudo anotado, pontuado, para os atletas até estarem sabendo o que foi pensado, mas ali, já falando o que vai ser daqui para frente, a gente considera que esse resultado específico foi baseado em condicionamento. Então a gente tem um atleta que vai chegar mais com uma linha melhor, um atleta com volume melhor e um atleta com condicionamento melhor. Sim. Então ali, baseado no que quem ganhou, a gente conclui que foi escolhido o que trouxe condicionamento melhor, certo? E com todo o respeito ao Thiago, eu acho que ele é um ótimo Classic Physique, tanto que no latino-americano ele foi na Classic Physique, ele também foi na Men's Physique, mas eu acho que ele é mais Classic Physique do que Men's Physique, tá? Essa é a minha opinião. Porque ele é muito volumoso, ele é muito grande e ele é muito condicionado. E a base do que eu considero Men's Physique não leva corpo estriado e marcações de fibras musculares profundas como um critério de avaliação, tá? Porque eu acho que Men's Physique não é sobre isso. Você quer isso, você vai pegar bodybuilding e você vai pegar classic, você não vai pegar numa Men's. Quem nunca falou, deixa eu colocar um shape de praia aqui, deixa eu desidratar e fibrar até o glúteo. Então, aí assim, vai muito do que o juiz estava querendo na hora e realmente ele queria mais condicionamento. Mas de linha, eu também não acho que o Thiago ainda tinha uma linha Men's Physique quando a gente fala do que é uma Men's Physique, do que você pensa, a primeira coisa que você pensa quando você fala de um Men's Physique. Não estou dizendo que o shape do Thiago é feio, não estou dizendo nada disso, estou falando só que a linha dele é clássica. Ele é um atleta muito bonito, é um atleta clássico. Men's Physique não. O que a gente tenta fazer aqui é a gente pegar toda a nossa bagagem que a gente conhece e tem como de arbitragem e fazer agora, como a gente já sabe quem ganhou, fazer o caminho contrário, né? Tentar entender e passar pra vocês realmente porque tá ganhando, ele ganhou. E nesse primeiro line-up aqui, no sendo relaxado de frente, a gente consegue ver sobre aquela questão de condicionamento. A gente consegue ver ali pelo oblíquo do Thiago que ele trouxe um nível 4 ali de condicionamento. Então no oblíquo ali, 4 fatiazinhas. O Alisson 2, o Alfredo ali 3, então tipo, é uma boa métrica, certo? Com certeza os árbitros contam isso na hora. Mas é por isso exatamente que eu falo que ele passou do ponto do condicionamento para uma Men's. A gente vai ter uma foto aí onde ele vai estar mostrando o peitoral e a gente vê uma boa diferença de condicionamento. Sim, e aqui, né, nessa foto, a gente tava fazendo uma brincadeira aqui, mas... A gente pensou em não usar essa foto e a gente decidiu por usar, tá? Acho que nessa hora o Leandro comeu o saco de amendoim que ele levou. Resolveu se entregar. Final de campeonato a gente se entende. Acho que ele já tinha ganhado dele, ele tava contente já de ter levado a Classic e não queria mais... Ele falou, eu vou comemorar antes de subir no overall. Mas é o que a gente tava falando, né? Quando a pessoa relaxa entre uma foto e outra e acaba sendo pego exatamente nesse momento. E espere que pode acontecer que o árbitro que está sentado lá na mesa, ele estava anotando alguma coisa e olhou pra você exatamente nesse momento. Aí você não sabe porque você pegou certa colocação. Então, tipo, realmente, nas fotos, como a gente pode ver aqui, pô, o Leandro tá da hora na foto. Mas se essa não foi a foto ali que o árbitro teve você na hora... E imagina que ele tinha todos esses atletas pra olhar. E se ele, na hora que bateu o olho em você, você tava desmontado na pose? Vamos lá comentar, então, dessa pose de frente. Que aí é o que eu falei, porque que a disputa pra mim tava entre Alisson e Alfredo. E na minha opinião, que não vale de merda nenhuma, o Alfredo foi o campeão de overall da Men's Physique.
Porque ele era o físico mais estético que estava naquele palco. Não tinha pecado em volume, não tinha pecado em condicionamento, ele não pecava nem um pouco em presença de palco. Na minha opinião, assim, ele estava nas alturas. Espero que realmente ele não tenha sido colocado para trás inteiramente por causa da altura. Tá. Então, passando aqui para o que teoricamente é um semi-relaxado de costas, o pessoal resolveu fazer uma expansão, não sei, mas válido. Ou o Leandro que decidiu fazer um semi-relaxado e era uma expansão. Eu não lembrava nem que tinha expansão em Mississippi, mas tudo bem. Então a gente vê que volume de costas o pessoal trouxe. Então a gente pode falar o quê? Que na verdade quem trouxe menos volume nessa pose foi o Thiago. Então nas outras fotos vai ficar muito mais claro isso, mas em termos de funcionamento ele acabou trazendo mais volume nessa foto. Na verdade o Leandro trouxe um bom volume junto com o Alfredo. Mas aí, ele não trouxe tanto volume ou ele só não trouxe um físico tão cheio porque não tinha carbado tanto? Porque pra trazer tudo isso de condicionamento, talvez ele tenha segurado a mão no carb up ali e talvez estava só um pouquinho mais flat do que os demais. Comenta aí, Thiago. Será que eu tô falando besteira? Acho que não. Então a gente tem aí, falando da atleta por atleta, o Leandro fazendo um semi-relaxado mesmo, umas costas muito boas, o Alfredo com umas costas um pouco melhor e o Alisson com umas costas com muito volume, né? A gente vê como tem carne ali na parte de baixo e o Thiago já comentei, mas em termos também de separação muscular, então não necessariamente somente condicionamento, mas em termos de separação muscular, a gente vê ali que em termos de estética, como na do Alfredo, na minha opinião, tem um diferencial. Porque a gente consegue ver ali todas as separações da borda do dorsal de baixo, a gente vê ali a parte dos redondos, redondo maior, a parte do trapézio ali, então tipo, a gente vê todas as musculaturas e a gente não vê só uma coisa amassada, a gente consegue realmente estar vendo toda a musculatura dele, todas trabalhadas, nenhuma mais pra frente, mais pra trás, com um sombreado, tudo, a pose em si parece estar muito bem encaixada. E aí a gente tem a pose que eu falei pra vocês que na maioria dos casos está sendo pedida na INBA, que é a duplo bíceps de frente, provando de novo porque que eu acho que o Alfredo deveria ter levado, porque nessa pose pra mim ele ainda continua sendo o melhor do line-up ali inteiro. O braço dele tem boas proporções, o oblíquo dele tá extremamente marcado, o serrátil dele tá marcado, o abdômen tá marcado, tipo assim, enfim, não tô querendo babar o ovo, mas sim, já querendo babar o ovo, pra mim ele foi o campeão nessa pose também. Nessa pose aí, normalmente os atletas tendem a fazer o alongamento do abdômen exatamente para criar essa desproporção maior entre largura dos ombros e cintura, onde a sua cintura acaba afinando e a largura dos ombros ali da parte superior e costas acaba largando. Mas você vê que o Alfredo, mesmo estando com o abdômen blocado e contraído, ele ainda consegue uma desproporção. Porque nasceu pra categoria. É aquele tipo de atleta que você vê que tem a cintura fina já naturalmente, né? Então, por mais que ele coloque volume, que ele coloque densidade no abdômen, a cintura dele não alarga. Já o Alisson, por exemplo, ele tem que fazer uns jogos ali de cintura, porque a cintura dele não é tão fina proporcionalmente olhando pro físico dele. E o Thiago, nesse clique, não foi tão favorável. O biquinho dele ali tá Tá entregando que ele tá soltando o ar. Ele tava encaixando a pose ainda. E o Leandro, como um bom sport model, posando como se fosse um sport model, mas... Então aqui a gente tem uma pose de novo duplo bis, com o Thiago bem mais encaixado, porque a gente comentou que ele estava ainda montando a pose. Mas a gente vê ali como realmente, pelo menos na nossa opinião, se você discorda, deixa um comentário, mas como pra gente um vácuo não se encaixa muito bem no Men's Physique, né? Especialmente se é o que eu falei, a cintura dele já não é proporcionalmente tão menor assim do que a dorsal. Então, tipo, puxou o vácuo, eu acho que ainda alargou mais a cintura dele, olhando que perdeu aquela marcação abdominal que chamaria a atenção mais pro centro do abdômen dele. Então, Alisson, eu acho que quando você for fazer duplo bíceps, o melhor pra você é contrair mesmo o abdômen, porque vai atrair o olhar pra, quando estiver no centro do seu corpo, chamar atenção pro six-pack e não vai chamar tanta atenção pra largura da sua cintura. Então, se eu pudesse dar essa dica, eu acho que eu falaria pra você sempre contrair o abdômen. Expansão dorsal é uma pose meio complicada, na minha opinião, porque ou você escolhe alongar o abdômen e ficar muito bem na pose, só que você perde toda a marcação do abdômen, ou você resolve contrair o abdômen, mas daí você parece um losango. Então...
É uma pose que eu não acho que valoriza muito a silhueta do Men's Physique. Nenhum deles ficou bem, na minha opinião. O que ficou menos pior aí foi o Leandro. Mas porque ele não fez a pose expansão de dorsal de frente. Ele fez um semi-relaxado ali. Mas eu não acho que é uma pose que valoriza muito. Eu acho que eles deveriam dar uma alterada aí na questão das compulsórias da Men's Physique e não pedir essa pose. Mas nessa pose, já que foi pedido e o pessoal teve que fazer, a gente vê ali que se for realmente analisado a dorsal, o quanto ela expande. Uhum. E aí a gente vê o volume das costas do Alfredo, né? Que praticamente engoliu, abraçou o corpo dele assim, ó, de costa. A ideia ali, a proporção, que a gente fala sobre proporção ali, na verdade, o que a gente comenta sobre proporção no Physique acaba sendo entregue nessa pose. Porque você espera que não tenha um espaço entre ali a dorsal e o cotovelo e o braço do atleta. E se a gente parar para analisar atleta por atleta, a gente vê o quanto a proporção dele para criar esse cenário nessa pose, ela é boa. Então ele tem uma boa dorsal e um braço um pouco mais encurtado. E a gente vê como não tem esse espaço nessa pose. Então é como preenche ali a parte superior dele, né? Diferente do Thiago e do Alisson, como eles não têm muito o que fazer, né? Além de alguns ajustes de pose, de realmente estar sumindo com esse espaço entre o cotovelo e o dorsal deles. Peitoral melhorado. E aqui a gente vê o que o Andy tinha comentado lá no começo do porquê que a gente tá falando que o Thiago ganhou por conta de condicionamento. Olha a quantidade de fibra que tem no peitoral dele, no oblíquo, no braço, o posterior de ombro, tá tudo marcado. E olha que eu acho que ainda nesse momento ele ainda tava encaixando a pose. Então quando ele encaixou totalmente, tava tipo ainda melhor do que isso, tipo, da questão de fibra. Mas é o que eu falei, na minha opinião, eu acho que o Men's Physique não tinha que estar tão fibrado assim. Sobre o que a gente comentou no vídeo do acima de 179, sobre o quão no Men's Physique você, teoricamente, não pode mostrar que você está fazendo muita força. Se a gente bate o olho nesse line-up, quem que parece que realmente tá ali, tá firme na pose, e parece que aquele é o shape dele. É o Alfredo. Então, tipo, em ordem ali, Alfredo e o Alisson é o que são os melhores. Não, o Alfredo em nenhum momento parecia que ele tava posando. Não, ele tava nas nuvens. Eu acho que esse menino já faz isso o dia inteiro mesmo. Ele deve andar assim. Porque não é possível, cara. Ele tava muito confortável no palco. Parecia que, tipo, ali era a casa dele. E ele tava, tipo, tirando os chinelos pra assistir Netflix. Porque pra ele já tava em casa. Parecia que ele não tava nervoso, que ele não tava nada, assim. Por isso que eu falei, em relação a como um Men's Physique tem que ser no palco, pra mim é o Alfredo, porque ele posava muito bem, ele fazia transições muito completas, assim, sabe? Tipo, e completas não parecendo uma transição, parecia só que ele tava se movimentando de forma suave, era uma bailarina ali no palco. Por isso atletas estudam os juízes também. Tríceps, melhor lado, acabou que todo mundo escolheu o mesmo lado. E todo mundo tá bem nessa pose. Acho que ninguém, tipo, foi muito mal, não. Acho só o Leandro que deu uma boa encurtada ali nele, que ele já não é muito alto. E ele deu uma agachada a mais. Talvez, eu acho que eu daria uma alongada nele. Mas bem pouquinho, pra ele não perder ainda a musculatura abdominal. Mas de resto, tá todo mundo muito bem ali. Sim, principalmente também o Thiago, quanto ele conseguiu fibrar ali o ombro e o tríceps dele nessa pose, né? Ficou muito bom o braço dele. A gente gosta de ver essas divisões que a gente acaba não vendo em outros fisiculturismos. Que é essa boa divisão entre ombro, braço, tríceps, braquial, ali tudo bonito, encaixado, como ver toda a musculatura mesmo, né? E você vê pra onde que o carbo que o Thiago come vai, né? Vai todo pro tríceps e pra panturrilha dele. Esse tríceps dele vai explodir. As pernas dele, a panturrilha e o tríceps dele vai comer o dos outros. Duplo bíceps de costas, também todo mundo foi bem nessa pose, não teve nada negativo na pose de ninguém. Foi uma pose que acho que todo mundo empatou. Tem muito o que avaliar aqui não. Sim, mas de novo, parabéns para os atletas, como eles conseguem colocar um bom condicionamento, bom volume, bom detalhamento, porque a gente escuta muito que o pessoal não sabe treinar as costas, não sabe o que, não sei o que lá. Mas como tá o posterior deltoide tá em dia, os trapézios estão em dia, ali a gente tem toda a marcação, a borda dorsal superior, inferior, um volume, tá tudo muito bem encaixado, né? E abdominais e coxas. Ou intercostais. O Alfredo resolveu mandar intercostais aqui. Que eu não sei se eles pediram talvez a sua pose de abdominais favorita, que pode ser também. É que a gente em seguida tem uma foto de, ou não, de intercostais. Então pediram abdominais e o Alfredo simplesmente falou, tô lindo, vou fazer o que eu quiser. Quero mostrar meu braço. Quero mostrar que eu tenho um braço. E também, assim, tipo... overall. Então ali a gente espera que todo mundo tenha, pelo menos,
condicionamento esperado de uma men's physique, né? A gente vê realmente que nessa pose que acaba sendo mais fácil de encaixar o oblíquo e reto abdominal ali, e todo mundo tá encaixado, e como fica bonito essa linha, todo mundo, quem tem a linha de men's physique, né? Como fica encaixado essa pose. Aqui o famoso intercostais, que ninguém sabe o que é até subir no palco. Essa pose onde você mostra o oblíquo de um lado e do outro você mostra um bíceps. Todo mundo tá bem, não tem o que falar. É aquele negócio, foi um overall muito difícil pros árbitros. Ainda bem que eu não tô na arbitragem. E aí, como já falamos, o spoiler lá no começo, o Thiago foi o grande campeão dessa categoria. Parabéns, Thiago. Não estamos de forma alguma negativizando a sua participação nesse campeonato. A gente já sabe que você é um atleta foda, porque você subiu no latino-americano e você foi super bem, assim como todos os brasileiros que foram lá, nenhum decepcionou. Nesse caso aqui, eu só discordei mesmo porque é o que eu falei, os outros meninos tinham uma linha men's physique que tava um pouquinho na frente ali da sua. Mas no geral, parabéns. Eu acho que ele tem um inferior muito bom pra desperdiçar numa men's physique. Você vê a panturrilha dele, é a maior do palco ali, tem uma perna muito forte. Mas nesse caso aqui em específico, eu acho que os outros meninos tinham uma linha mais men's physique do que o Thiago. Mas parabéns pelo resultado. Você estava realmente o atleta mais condicionado do palco, isso aí não tenho o que falar. Isso foi escolhido. E se foi esse o seu critério, se esse foi o critério da categoria, você foi o único que atingiu o que os árbitros estavam procurando. Por isso que a gente briga tanto para tentar criar um cenário onde a gente realmente tenha critérios, na verdade, bem marcados pelo menos. Então pode ser algo mais subjetivo, mas que tenha critérios onde você consegue chegar para o grupo de arbitragem e falar por que isso aconteceu. E eles realmente saberem passar isso de forma concisa para todo mundo, né? Isso aí, então, foi a men's physique overall para treta do pessoal. Deixem os seus comentários, no comentário aqui do vídeo que vocês acharam. O vídeo do que vocês acharam. E beijo. E até o próximo, a gente vai falar das categorias do Sport Model. Masculino e feminino. A gente não sabe se vai ser tudo num vídeo só, a gente vai ver o que vai dar tempo. Beijo, tchau. E o que tem depois da categoria Sport Model? Brasileiro! Uhul!